A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2022. Povo do Senhor, povo de Deus, nesta manhã gloriosa de terça-feira, povo do Senhor, eu estava aqui fora, lidando com algumas coisas, cortando os matos, e o Senhor falando comigo, Estava fazendo uma faxina no quintal e o Senhor ali falando comigo. E o Espírito Santo de Deus é lembrado ainda na terra, Ele tem muitos dos seus ainda aqui que pregam, que anunciam esta palavra gloriosa que é fazer a vontade de Deus. Mas povo do Senhor, povo que tem se humilhado aos pés de Cristo Jesus, nesta manhã de terça-feira, povo de Deus, eu queria, em nome de Jesus, falar para todos os ouvintes do canal, esse canal Beni Dyson, e queria falar também a todos os ouvintes que têm acompanhado esse simples servo do Senhor, apenas um orador, povo de Deus. A Bíblia nos fala que chegaria tempos finais que não suportariam mais a sã doutrina. O que é a sã doutrina, povo de Deus? A sã doutrina é essa palavra aqui, Aqui, Essa aqui é a sã doutrina. Aqui, povo de Deus, contém a vida eterna de todas as nações, todos os povos, tribos, línguas, dialetos, povo do Senhor. Mas o que está acontecendo, igreja do Senhor Jesus? Muitas pessoas têm direcionado, para a igreja Deus é Amor, e tem profetizado contra a irmã Débora, profetizado contra a irmã Leia, tem profetizado contra a diretoria da igreja. Povo do Senhor, profecias de Deus se cumprem. Profecias do Senhor não são vazias, povo de Deus. Quantas pessoas que eu vi entregar revelações, para a igreja pentecostal Deus é Amor. Quantas pessoas que eu vi pregar o evangelho, dentro da igreja, e porque tinha o dom de revelação, o dom de visões, dividiram a obra, dividiram a igreja. Na igreja Deus é Amor agora tem pecado, na igreja Deus é Amor agora tem isso, tem aquilo. Povo do Senhor, quem é nascido de Deus, o maligno não toca. A Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo, ele não vive pecando, povo do Senhor. Essa é a glória da palavra de Deus. Esta é a vontade da palavra do Senhor, igreja. Povo do Senhor, eu recordo, no ano de 2017, grave bem o ano, 2017, mais ou menos no mês de outubro, Deus me dava uma visão nítida. Eu via um porquinho, um leitãozinho no meio de uma grande igreja. Era uma igreja muito grande. Estava ali aquele porquinho, Estava ali aquele porquinho. E de repente parecia um caldeirão muito grande, aquele caldeirão, aquela água borbulhante. E aquele porquinho, ele foi descendo vivo para dentro daquela água quente. E de repente aquele porquinho já estava prontinho, cozido. Mas veio gente de tudo quanto é lado. Gente de tudo quanto é lado. Liderados de igrejas, elites de igrejas. E atacaram aquele porquinho cozido. Comeram tudo, não sobrou nada, ficou só os ossinhos naquele caldeirão. E eu perguntei para o Senhor Jesus, o que significa esse porquinho cozido? O Senhor disse: meu servo, muitos não querem mais saber de onde que está vindo o dinheiro para ajudar a minha igreja. Muitos não querem mais saber de onde está vindo as ofertas para ajudar a minha obra. E a Bíblia diz que um pouquinho de fermento levanta toda a massa. E é o que está acontecendo, povo de Deus, nas igrejas. Um pouquinho de fermento tem levantado toda a massa. Então a briga, povo do Senhor, não é tanto por causa dessa palavra aqui, não é
Malaquias 3:10 ali fala: vós me roubais. Mas no que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas, porque os dízimos e as ofertas estavam na casa de Deus. Estavam na casa do Senhor, estavam ali. E o profeta teve que profetizar a mando do Senhor Deus a eles que eles estavam fazendo usúria das coisas do Senhor. Então o povo de Deus, digno é obreiro do seu salário. O evangelho não é para enriquecer, povo de Deus. Se fosse assim, eu estaria muito bem na vida. Nossa, que mais de 20 anos de igreja, eu estaria muito bem. Mas eu tenho apenas a 4ª série. Não tenho nem o ginásio completo. Não tenho um curso formado, nada. O justo viverá da fé. Já me falaram, irmão, por que o irmão não abre uma igreja, irmão? Né? Tanta gente faz isso, irmão, vai viver do ouro e da prata da igreja. Povo de Deus, você acha que Deus tem se agradado? Você acha que o Senhor vai lutar contra Ele mesmo, povo de Deus? O próprio Deus falou no princípio, lá em Gênesis: o meu espírito não vai contender com o homem para sempre, não contenderá. E disse os apóstolos também que ao servo de Deus não convém contender. Então as pessoas, infelizmente, povo do Senhor, elas estão contendendo. Elas estão contendendo entre si. As pessoas estão em confusão. O próprio Daniel, Deus falou com ele: olha, Daniel, aos homens pertence a confusão, mas ao Senhor a glória, a honra, todo louvor. Então, igreja do Senhor, nesta manhã, dia 1º de fevereiro de 2022, o Senhor falava comigo: fala com a minha igreja, meu servo. Fala com eles, que venham cessar essas disputas tão grandes, né? Essa barbúrdia, essa discórdia tão grande nas igrejas. Não é pela salvação de almas, povo do Senhor. Algumas pessoas têm profetizado para ver a queda de igrejas. Todos conhecem a história do profeta novo e do profeta antigo. Todos conhecem. Que Deus falou: aquele homem, ó, vai no caminho, não come, não bebe, profetiza e volta. Ele parou e comeu, e daí foi, como diz, dançou, né? Perdeu. Ele fez a obra do Senhor, mas não vigiou. Então, povo de Deus, essas profecias que está ensinando contra a igreja, Deus é amor. Se as pessoas, se os leitores da Bíblia lessem o Antigo Testamento, veja quem que estava no trono de Deus. Veja quem foi posto lá, Salomão. Veja quem foi posto lá no trono do Senhor, Acabe. A Bíblia diz que o trono do Senhor ele tinha que ser profanado para que nascesse o justo Jesus. Jesus nasceu e não profanou o templo do Senhor. Quando o Senhor entrou no templo, ele expulsou os combistas, vendedores, ele expulsou, né, aqueles homens de lá, e ele falou: olha, a casa do meu pai não é casa de vendas, não é casa de negócios, não é. A casa do meu pai é casa de oração. Então o povo do Senhor, o Senhor santificou. Hoje as pessoas não querem saber como Deus me deu aquela visão em 2017. Me diga uma coisa, povo do Senhor: uma pessoa que ainda está fumando, ela pode dar o dízimo na igreja? Uma pessoa que ainda está bebendo, ela pode dar o dízimo na igreja? Uma pessoa que ela vive, né, amaziada ou fornicando, pode dar o dízimo na igreja? Você acha que alguém está preocupado com isso, povo de Deus? Você acha que alguém está interessado? Não. Por que, povo do Senhor? Porque essa guerra, essa briga é mais por causa do ouro e da prata. Por isso que chegaria os tempos finais. Não estou falando que vai acabar já a terra, que o mundo já vai explodir, mas o tempo da vida final da pessoa, ela não suportaria mais isso aqui, ó, a palavra de Deus. Que muitas pessoas, igreja do Senhor, não têm estudo.
não tem estudo, não tem escolaridade, cursos formados. E como que essas pessoas vão prosperar? Como que essas pessoas vão ter sucesso na vida, igreja do Senhor? Muitos vão viver da fé. O próprio Jesus Cristo falou: bem-aventurados sois vós os pobres, porque de vós é o reino do céu. Mas é pobre de espírito, não é pobre de tudo, povo de Deus. Pessoa, quando não tem dinheiro, ela fica pobre de espírito. Pode notar. Se vai alguém da família, a pessoa empobrece espiritualmente, também ela fica pobre de espírito, né? Você que está passando um problema sentimental é a pessoa que perde alguém da família. Ela fica chorosa 1, 2, 3 anos, 4 anos, às vezes a vida inteira, saudade, né? Daquele ente querido, isso, né? Agora a carnalidade, povo de Deus, é outra coisa. Carnalidade, a pessoa briga hoje, na outra semana já estão de paz. Já estão carneando de volta, povo do Senhor, né? E a Bíblia diz em Romanos 8:8, né, que ali está bem claro, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, povo do Senhor, igreja, a briga atual não é por causa da sã doutrina. Jamais, povo, a pessoa falar: não, eu não tenho interesse, né, nessas coisas, eu não tenho interesse. Como que não, povo do Senhor? Eu vi pessoas que profetizavam lindas revelações e visões. Eu vi pelo Espírito Santo de Deus, mas a pessoa tomou o lugar de Deus, falou: não, na igreja tem muito pecado, tem muita coisa errada, e abriu uma igreja para si. Está ali com a sua igreja, as portas abertas, e não está nem aí, povo de Deus. Quando eu fui arrebatado em espírito, de verdade, povo do Senhor, eu não tenho para que estar mentindo aqui, porque a Bíblia diz, né, que o enganador, ele é maldito, irá de mal a pior. Então, igreja do Senhor, quando eu fiquei arrebatado, o Senhor disse comigo: meu servo, o verdadeiro divisor é aquele que guarda mágoa no coração. Só guarda mágoa. Ela até abre uma igreja, mas ela é uma pessoa magoada. Olha, eu era daquela igreja, aqueles obreiros lá não estão com nada, aquelas obreiras também, aquela mocidade. Igreja do Senhor, pessoas que, infelizmente, estão magoadas. E devemos de orar por elas. Todo dia temos um ministério de oração na igreja, Deus de Amor, todo dia. Estamos ali a orar pelo povo do Senhor. São muitas orações de manhã, de tarde, de noite. Só não ora quem não quer, só não busca quem não quer. Porque as bênçãos do Senhor são de graça e não acrescentador. Igreja do Senhor Jesus, estamos vivendo São Mateus 24, verso 9, verso 11. No 9 fala que muitos seriam atormentados. Aí, ó, muita gente atormentada, muita gente chorando, muita gente sofrendo. Verdade, povo de Deus. No 11, surgiria muitos falsos profetas. É isso que Deus mandou falar, povo do Senhor, nesta manhã. Falsidade por causa do dinheiro. Leia a carta de Pedro, segunda carta de Pedro, ali no 2º capítulo, versículo de 2 a 3, fala: usariam de palavras fingidas, palavras falsas, e fariam comércio de vós. Comércio, povo do Senhor, comércio. Quem tem comércio sabe que tem que negociar, então a pessoa negocia. Negocia fé, negocia chamado, negocia liderança, povo de Deus. Negocia tudo. Fariam de vós comércio, igreja do Senhor. E ainda muitos se opõem, como está lá na segunda carta Tessalônica também. Lá no seu capítulo 2, versículo 2 e 3, fala que se oporiam dentro da casa do Senhor contra os santos de Deus. Oposição, povo do Senhor. Blasfêmia. Esse irmão que está falando aí, esse aí eu conheço. Esse é mais um. Povo de Deus. Que Deus venha ter misericórdia de todos nós, porque todos nós queremos ser salvos. Todos nós queremos a salvação, povo do Senhor. Existe riqueza maior? Existe. Essa camisa, essa gravata que eu estou usando, foi um missionário que me deu. Que viaja a países, prega o evangelho, foi ele que me deu. Essa gravata, essa camisa.
Eu louvo a Deus. Amém? Porque a Bíblia diz assim que Jesus teve em 5 situações. Tive fome. Fome. Tive nu. Fui forasteiro. Tive preso. Tive doente. 5 situações que toda a humanidade passa, povo do Senhor. Se tem alguém preso lá no presídio, Jesus está lá. Tive preso, não fosse me ver. Se tem alguém doente, Jesus está lá, não fosse me visitar. Se tem alguém nu, você tem ajudado com vestes. Se tem alguém com fome, você tem repartido o teu alimento. Se tem alguém forasteiro, você tem hospedado alguém na tua casa. Então, povo de Deus, bem-aventurados que estão fazendo a obra do Senhor. Uma obra humanitária. Tem estendido a mão para abençoar o povo do Senhor. Mas não por méritos, povo de Deus. A salvação não se compra assim. Jamais. Jamais poderemos, povo do Senhor, comprar a salvação eterna, porque ela é de graça. Dom gratuito de Deus. E bem-aventurados que recebem essa oportunidade da parte de Deus. Então aqui está. Essa é a sã doutrina. Essa palavra. Que muitos não têm suportado, povo de Deus. Muitos têm deixado. Está sendo anunciado a vinda de Jesus. Olha, Jesus está voltando. Olha, Jesus está às portas. Jesus está vindo. Mas como assim? A Bíblia diz que lá no passado dos apóstolos, muitos deixaram o caminho de Deus. Por quê? Por que eles deixaram o caminho de Jesus? Porque eles acharam que a promessa do Senhor estava tardando demais. Né? Tiago foi um que anunciou que o Senhor estava às portas, já estava recebendo, né, a oração do jornaleiro e estava pronto a pagar o jornaleiro. Tiago foi um que viu Jesus às portas para levar a sua igreja. Então muitos falaram que a promessa do Senhor era vazia, foram desistindo. E é o que está acontecendo hoje também, povo de Deus. Só que as gerações passam, gerações até 70. Essa geração não passará de 70 anos. Então o povo de Deus, é o tempo agora do fim. Para muitos de nós. Quem nasceu em 70, 60, 50, estão partindo, povo de Deus, a cada dia. Os crentes verdadeiros, os crentes justos, a maioria estão todos na glória com o Senhor. E nós ainda temos que procurar o caminho da justiça. A Bíblia diz que é para nós melhorar o nosso caminho. Então, povo de Deus, eu fico triste, eu vejo tantas profecias contra a igreja Deus de Amor, contra a diretoria, contra a Débora, contra a Leia, povo de Deus. Quem é de Deus, ouve a Deus. Quem é de Deus, obedece a Deus, povo do Senhor. Essa é a verdade do Evangelho. A luta do cristão, a luta do crente, é pela salvação eterna. Eu já perguntei para pregadores que já viajaram, já atravessaram fronteiras, o que o Evangelho oferece? O que o Evangelho oferece? Aí os irmãos ficam assim, né? Maniando a cabeça, para lá, para cá. O que o Evangelho oferece? Irmão, o Evangelho oferece a salvação. E para quem então está enchendo a cabeça do povo do Senhor? Quando o Senhor fez uma pergunta para os discípulos, faltou alguma coisa para vocês quando vocês foram fazer as missões? Aí eles falaram, não, Senhor, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma faltou nada, povo de Deus. Eu vejo pregadores quando vão pregar lá sobre o evangelismo, a caminhada, não leveis bolsa, não levei ouro nem prata. Quando chegam no ouro e na prata, eles pulam aquele versículo. Pulam. Nossa, várias pregações eu vi já. Quando chega naquela parte do ouro e da prata, eles pulam. Por quê, povo de Deus? Ai daquele que omitir um J dessa palavra. Ai daquele, povo de Deus. Apocalipse 22, verso 18. E cairão pragas, que está neste livro aqui, ó, sobre eles, povo de Deus. Cairão pragas. Sabe o que são pragas? Demônios, anjos caídos que estão no abismo.
Essas são as pragas que cairão sobre esses que escondem a verdade do povo de Deus. Então, igreja do Senhor, essas profecias, assim, essas coisas, tá? É que nem eu falei esses dias, povo de Deus, claramente. Se você vê um homem com um homem lá se abraçando, ou que seja se beijando, deixe lá, povo de Deus. Orem por eles, são almas para Cristo, orem, apenas orem, tá? Deixe Deus trabalhar. Se você vê uma mulher com uma mulher lá se beijando, se amassando, deixe lá, orem por eles. Agora a pessoa nem é crente direito, nem converteu direito, né? A Bíblia diz que aquele que não cuida da sua família é pior que o infiel e tem negado a fé. É pior que o infiel. Então veja, se é pior. E a pessoa vê lá um homem com um homem lá, né, se abraçando, sei lá, fazendo carinho, vai lá abrir a Bíblia, olha, irmãos, né, Levíticos 19 e tal. Aí vê uma mulher com uma mulher e vai lá abrir a Bíblia, lá Romanos capítulo 1 e tal, e prega. Povo de Deus, a mensagem da cruz é para aqueles que já estão no caminho. O próprio Jesus falou isso, quando a mulher Ciro-fenícia foi até ele, gritando, Jesus, a minha filha está endemoniada. Socorre ela, Senhor, socorre a minha filha. E ali, povo de Deus, Jesus teve que, né, parar para ouvi-la. Os discípulos, olha, Senhor, despede a que vem gritando e tal. Aí Jesus para. Aí ele já abre a boca e fala, olha, não é lícito eu tirar a boca, né? Tirar o pão da boca dos filhos de Israel e dar para os cachorros. E ela, mais Senhor, né? Das migalhas que caem da mesa, até os cachorrinhos comem. Aí Jesus viu que ela queria a bênção. Aí Jesus se agradou da fé dela e Jesus pregou para ela o evangelho, porque ela queria as migalhas, ela queria ouvir o evangelho. Aí Jesus pregou para ela. Então esses irmãos, essas irmãs que vão às ruas, praças, pregar o evangelho, você tem que ver se a pessoa quer te ouvir. Se a pessoa vier até você perguntar do evangelho, aí você fala, aí você anuncia, tá? Que nós não podemos ser bárbaros, nem brutos, nem estúpidos para com as pessoas. Porque às vezes as pessoas não querem, né, dar ouvido à palavra de Deus, mas se elas quiserem, se elas perguntarem, aí você prega o evangelho, faz o trabalho de um bom samaritano, anuncia, né? Deita o óleo nas feridas, faz a obra do Senhor. Por que Jesus não queria pregar para Ciro-fenícia? Ela era da Síria. Então os sírios na época oprimiram o povo de Deus, a ponto do povo de Deus comer esterco de pomba e beber a própria urina. Então o povo de Deus foi judiado. Mas como Jesus veio para perdoar, então quando Jesus libertou a mulher da Ciro-fenícia, ela era da Síria, tá? Ela era uma sirene, né? Uma sirenense que seja, né? O que aconteceu ao povo de Deus? Ela se humilhou, ela conhecia a história. Imagine, desceu um anjo e, né? E 180 mil naquele dia morreu. Um arraial inteiro morreram, o povo do Senhor. Então, igreja do Senhor Jesus, o cego de Jericó, maldito aquele que reconstruía aquela cidade. E o cego de Jericó, quando ele recebeu a cura, o Senhor perdoou quem reconstruiu também aquele lugar. Então, o povo de Deus, Jesus, ele está às portas, povo do Senhor. Cuidado com essas profecias. E parece que os irmãos gostam, as irmãs gostam mais dos escândalos, né? Coitado de nós cristãos, povo de Deus, coitado de nós. O crente verdadeiro, ele não se embaraça, povo de Deus, com as coisas dessa vida, né? Pessoas vão usar agora essa sã doutrina aqui, ó, para ganhar prata e ouro. Agora está chegando os dias, povo de Deus. Orem a Deus, povo do Senhor, orem. Está chegando os dias aí que todo mundo vai falar de Deus, porque Deus é isso, porque Deus é aquilo, mas é por causa do ouro e da prata. Eles não querem saber, povo de Deus. Escândalos, coisas horríveis que estão acontecendo, é mister que aconteça, mas aí daquele por onde vier o escândalo, povo do Senhor, igrejas
Voltemos a Cristo, povo de Deus. Voltemos a Cristo. Aquele que quer se salvar vai negar-se a si mesmo e vai continuar. Muitos não querem mais sofrer essa doutrina, que é essa palavra aqui, povo de Deus. Daí a pessoa, ela está, como diz um ditado antigo, no mato sem cachorro. Se eu for para o céu, eu fui. Se eu for para o inferno, tanto faz. Então, tanto faz, povo de Deus, para Deus não adianta. O Senhor deixou um aviso lá em Apocalipse 22, verso 11. Aquele que é justo, ainda faça justiça. Aquele que é limpo, se limpe mais. Mas o que está sujo, se suje mais ainda. Então, povo de Deus, povo do Senhor, e aquele que é santo, se santifique ainda. Mas povo do Senhor, cabe a cada um de nós a olhar para Jesus. E não ficar, povo de Deus, somente nessas profecias, né? Profecia contra Maireni, profecia contra não sei quem. Povo de Deus, cada igreja terá o seu final. Cada igreja salvará muitas almas, mas depois o Espírito Santo ele vai saindo. Dentro da casa de Deus não pode ter abominação, porque ali é o olho de Deus, é o trono do Senhor. O púlpito da igreja é o trono de Deus, porque o julgamento começa pela casa do Senhor. Então não pode ter as coisas ali. Aí hoje muitos têm falado, irmãos, dentro da igreja Deus e Amor tem os telões, amém, entreguei as revelações. Dentro da igreja Deus e Amor tem luz, discoteca, entreguei as revelações, povo de Deus. Mas ninguém não está nem aí com isso, tá? Aí em 2019 Deus me deu uma visão. O telão, a televisão e o celular são o mesmo aparelho. Lá em São Paulo estava na sede mundial. Aí chegou um obreiro e falou, o que a irmão acha dos telões? Eu falei, irmão, tem um celular. E o irmão tirou um celularzão, grandão, bonito celular. Eu tenho, irmão, então me dá aqui. Por que a irmão quer me dar aqui? Você também tem um telão, irmão. Só que ele é mais pequenininho, cabe no teu bolso. Esse é um telão também. E ele ficou sem palavras. Irmão, vamos buscar a salvação, povo de Deus. Vamos buscar a salvação. Toda a verdade está aqui, ó. Epístola de Judas, do verso 16 ao 19. Hoje tem muitos maldizentes, povo de Deus. Muitos maldizentes. Coríntios, primeira epístola de Coríntios, capítulo 6, verso 10. Povo do Senhor, infelizmente, a obra do Senhor, ela sente falta das orações. A obra do Senhor sente falta da comunhão. Louvado seja Deus. Não, mas irmão, mas o dízimo. Não, mas o dízimo, não. Não. Se você ler lá, Eclesiastes 5, ele fala do dízimo. Quando votares ao Senhor teu Deus, não tardes em pagar, porque certamente o anjo do Senhor requererá. Então tá ali, povo de Deus, o voto de Jacó. Jacó fez um voto. E ele não pagou o dízimo de primeiro, ele levou 21 anos para pagar ou mais. Porque ele foi trabalhar por mulheres primeiro. Ele não foi trabalhar para pagar o dízimo. Ele trabalhou por 2 mulheres. Aí depois que ele teve o salário, mesmo assim ele foi roubado várias vezes. Ele teve que fugir para poder pagar o tributo a Deus ainda. Pegou a sua família e saiu fugitivo. Fugiu para poder contribuir a Deus depois. Lá onde ele foi, na terra de Siquém. Então, povo de Deus, nós temos que cumprimentar a palavra de Deus com a verdade. Essa aqui é essa doutrina, tá? Tiago disse que a verdadeira doutrina é visitar os órfãos e as viúvas, tá? Tiago disse. Igreja do Senhor, estamos chegando aos momentos, né? Porque não existe mensagem acabada. Enquanto Jesus não voltar, as mensagens vão continuar. Mas eu queria agradecer a todos vocês, povo do Senhor, né? E vamos ser cuidadosos, povo de Deus. Tem muitos Timóteos hoje na igreja. Tem muitos Isaías hoje nas igrejas.
Eu estou falando de homens de Deus. Timóteo foi um grande evangelista, Isaías um grande profeta, mas veja a caminhada deles. Isaías reclamava do povo que o povo era imundo, lábios sujos. Quando ele viu Deus, meu Deus, eu também tenho lábios impuros porque eu falo mal dele. Eu também vou morrer junto com ele. Aí Deus perdoou Isaías. Timóteo também. Só reparava na vida dos outros, ó a saia daquela irmã, ó o cabelo, ó a veste daquele, ó o traje daquele, e com o dom enterrado e com o talento ali escondido, né? Estava desviado dentro da casa do Senhor. O que o Senhor fez? O que Jesus Cristo fez? Através do Espírito Santo na boca do apóstolo Paulo, disse para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Usa o dom que foi imposto sobre você pela imposição de mão, pelo presbítero. Então, povo de Deus, pessoas estão com o talento enterrado dentro da igreja, pessoas estão ali pagando um alto preço, né? Cuidando da vida dos outros, em vez de reparar na salvação da sua própria vida. Então, povo de Deus, nós somos simples servos do Senhor, simples, amém? Igual a todos, tá? Estamos orando por todos, povo de Deus. E a todos os ouvintes do canal Benidá, isso aí, ó. Deus abençoe, né, vossas vidas. Deus abençoe, povo de Deus. Estamos em oração por todos. Que a paz do Senhor reine em vossos corações. E vigiai, povo do Senhor, vigiai. Oremos e vigiemos, povo de Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos vigiando. Quando nós estamos orando, não estamos pensando em coisas erradas. Estamos pensando na salvação. Estamos chorando, pedindo misericórdia a Deus. Então, igreja do Senhor Jesus, que Deus abençoe toda a diretoria, tá? Não estou defendendo ninguém, povo de Deus, porque a nossa defesa é Cristo. Se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, Cristo Jesus, que advoga, que julga. Ele é reto. Ele é o Senhor da nossa vida. Então, povo de Deus, o que eu tenho a vos dizer são essas palavras. Vigiai, vamos orar, povo de Deus. Vamos orar, se inscreva no canal. Se inscreva. É de graça. Se inscreva, né? Mande teus comentários, né? Se quiser fazer um pedido de oração, faça. Vou estar orando por todos, clamando por todos. Muitos não crê, povo de Deus, mas Deus me mostrou, né? Eu quero finalizar já essa mensagem, mas o pastor Lorival está vivo. Deus me deu uma visão sobre a ressurreição do pastor Lorival de Almeida. Deus me deu essa visão sobre a ressurreição do servo de Deus. Glória a Deus, já está gravado aí no canal, hein? Eu estava no Ministério da Oração e nós já tinha vindo daquele ano 2019 para casa, né? Que foi um churrasco que teve. Isso é uma profecia, e no mesmo ano Deus me deu a revelação. E Deus me deu de volta por 3 vezes. E o que o Senhor me mostrava? Um grande hospital, muito grande, hospital chique. Aqueles mármore bonitos, aquelas coisas bonitas, quartos especiais. Deus me mostrava. E eu fui andando no corredor daquele hospital. Eu fui andando ali no corredor daquele hospital, povo de Deus. E bem lá no final estava a irmã Leia e a irmã Débora chorando, as duas chorando. Mas assim as lágrimas assim pingavam, mas discorrer, as duas chorando, povo. Eu fui me comovendo. E aquela porta estava fechada, uma porta bonita. Aí o Senhor me disse: meu servo, dessas duas ainda sairão frutos para a minha obra. Dessas duas ainda virão frutos para a minha obra. E aquela porta estava fechada e as duas irmãs choravam. A irmã Débora Miranda e a irmã Leia Miranda choravam naquela porta, tá? Então Deus me deu a visão da ressurreição do pastor Lorival. Por isso que ele não morreu. Por isso que ele está vivo. Eu glorifico a Deus, povo do Senhor. Eu glorifico. Porque eu sei que quando Deus revela, muitos falaram que o pastor Lorival ia morrer, que já estava morto, né? Que Deus está cobrando isso, cobrando aquilo. E uma coisa que eu falo, povo de Deus: Deus tratou com o missionário Davi Miranda que não haveria política na igreja.
Não haveria televisão na igreja. Na igreja. Na tua casa eu não sei. Não sei da vida particular de ninguém. Mas Deus tratou com o missionário que não haveria coisas abomináveis na casa do Senhor. Escuta o testemunho do missionário lá, as pessoas que morreram, que se levantaram contra o missionário. Escute lá. O próprio missionário falando. Então, povo de Deus, essa aprovação que aconteceu é o próprio Deus tratando, né? Glória a Deus. É o próprio Senhor tratando, né? Mas cuidando também, povo de Deus. Porque Deus não é carrasco, não. Deus não é carrasco. Deus é amor. Olha o nome da igreja. Deus é amor. Mas é justiça, tá? Se nós falar que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. E o amor de Deus não está sobre nós. Somos todos pecadores, povo de Deus, tá? Então eu louvo a Deus porque Deus me deu a visão da ressurreição do pastor Lorival de Almeida, né? Creio que se o pastor Lorival escutar essa revelação, quantos escutaram o testemunho do pastor Lorival? Ele foi dado como morto por 5 vezes. Mas ele está vivo, o povo de Deus, porque Deus revelou que ele está vivo. Glória a Deus. Deus ressuscitou o servo dele, ainda para fazer essa obra. Então que Deus os abençoe, povo de Deus, amém? Então essa aqui é essa doutrina, ó. Essa aqui, tá certo, povo de Deus? Isso aqui é essa doutrina. Então muitos não têm suportado mais a palavra, estão acusando o pecado, é por multiplicar a iniquidade, mas é a pessoa que está pecando, que está abandonando a Deus. Ela está multiplicando a iniquidade no seu corpo, na sua vida, tá? Não é no mundo, não. Não é nas igrejas, é a própria pessoa que está pecando bastante e está se esfriando na fé. É a própria pessoa, entenda a palavra. É a pessoa mesmo que está errando e está se esfriando na fé. Não tem mais tempo para Deus. Não tem mais tempo para o Senhor. Então, por multiplicar a iniquidade no corpo da pessoa que está errando, ela está se esfriando na fé. Então, Jesus disse, será possível que quando o Filho do Homem vier na terra, ele encontrará fé? Então, o povo de Deus, o povo do Senhor, depende de cada um, povo do Senhor. De cada um de nós depende. Nós, tá? Então, igreja do Senhor Jesus, estejais, pois, atento. As pessoas estão errando e estão acusando a ciência. E a ciência multiplicou, né? Aí a pessoa vai pecando, vai errando e vai se esfriando também. Tá? A ciência incha. Mas o poder de Deus prevalece, igreja do Senhor. Oremos por todos, oremos, tá? Vamos clamar ao Senhor. Vamos buscar a Deus enquanto se pode achar. Enquanto está perto, invocai ao nome do Senhor, né? Todas as nações. Eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, dá ordem a teu povo para que ore. A terra precisa da cura. A terra precisa do milagre. Oremos pelas nações, pelas